boa noite. Mais uma vez, dentro da grade da TV Marília, estamos iniciando o programa Saúde Marília, que é o espaço de saúde aqui na nossa TV Marília. Acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O tema que foi separado pela produção para essa noite é o tema segurança do paciente e erro médico. Estimam-se atualmente, tramitando em nossos tribunais, cerca de 10 mil processos contra médicos por alegadas más práticas no exercício profissional. Grande parte deles inclui a arguição de responsabilidade civil. Se não houver um trabalho bem articulado, inclusive da própria sociedade, os médicos, num futuro não muito distante, vão trabalhar pressionados por uma mentalidade de inclinação litigiosa voltada para a compensação, toda vez que os resultados não forem absolutamente perfeitos. Antes de tudo, há de se ressaltar que os fatos não podiam passar despercebidos numa discussão como essa. Primeiro, nem todo mau resultado é sinônimo de erro médico. Segundo, não se deve omitir que a má prática médica exista e que os pacientes devem ser justamente reparados. Para a discussão desse tema, segurança dos pacientes e erro médico, o Saúde Marília convidou nessa noite o professor Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente da FAMEMA e coordenador da Clínica Médica e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia Clínica e Medicina baseada em evidências. A boa prática médica é sempre e sempre decorrente de um equilíbrio entre as disponibilidades da técnica e da ciência e a arte do bom relacionamento médico-paciente. Podemos começar o programa, professor Carlos Rodrigues, com essa afirmativa? Sem dúvida. Agora, boa noite, Milton, boa noite, telespectadores. O que se coloca na mesa hoje, e que é uma coisa muito interessante, que para mim foi uma grata surpresa, é que o erro faz parte do ser humano. Portanto, você não consegue efetivamente mudar a natureza do ser humano. Ou seja, significa não conseguiremos acabar com os erros por mais que tentemos. No entanto, você consegue minorar e consegue diminuir a prevalência de erro latente, que é um erro organizacional, institucional. Então, o meio que a gente vive hoje, via de regra, é um meio de uma situação de assistência médica e prevenção de doença absolutamente complexo, onde muitas vezes pacientes e famílias têm uma expectativa irreal e, frente a essa complexidade, o médico não vem se preparando na devida demanda necessária para bem atender. E aqui não se trata só da questão do médico, mas trata-se da questão dos profissionais de saúde e do sistema de saúde como um todo. Portanto, assim, segurança do paciente permeia a tentativa de prevenção e a tentativa de minorar o dano, porventura, que já tenha se iniciado naquela tentativa de assistir aos pacientes. Professor Carlos, existe uma tensão entre a dificuldade e a qualidade no atendimento? Sem sombra de dúvida. E, interessantemente, a grande questão que se coloca hoje é que a gente vem atuando, então, dentro dessa complexidade de assistência, na qual cada um de nós é obrigado a cada ano acrescentar ao seu conhecimento o que talvez não se, vamos dizer assim, soubesse num hiato de 100 anos. Quer dizer, ou seja, o conhecimento ele evolui de forma muito, muito dramática. Existe uma tentativa, o caminho deveria ser da primeira questão, de que para você atuar num contexto como esse, que seria fundamental um ambiente de baixa culpabilidade. Então, na hora que você introduz o programa e diz, olha, existem mais de 10 mil
processos em andamento hoje, eu me coloco, meu Deus, as pessoas estão mirando o alvo errado. Parece que emocionalmente é muito mais prazeroso você culpabilizar uma pessoa do que efetivamente mudar a epidemiologia, quer dizer, do erro. E para que mude a epidemiologia do erro, o erro tem que vir à tona. Então, o trabalhar a segurança do paciente significa você evitar culpabilizar, mas apurar profundamente as responsabilidades do erro ativo, ou seja, daquele ator, que pode ser um enfermeiro, um médico, dizer, que cometeu ativamente o erro, mas mais do que isso, atuar no erro latente, quer dizer, que é um erro organizacional de procedimento que vai muito contra aquilo que a gente tem, vamos dizer assim, historicamente, que é a questão da autonomia. Portanto, hoje, você atuar na segurança do paciente significa reduzir a autonomia do profissional, seja ele profissional assistente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, administrador desse organismo e assim por diante. Na verdade, então, o erro médico não é uma variável individual, sistêmica e com várias variáveis. Exatamente. E o melhor conceito a ser trabalhado hoje é o conceito chamado manejo do erro. Porque o erro, como a gente já introduziu no programa, quer dizer, ele vai acontecer. Então, assim, dado que nós somos falíveis, como é que eu faço para minorar a prevalência? Como é que eu faço para minorar a lesão uma vez desencadeada? E a gente tem muito que aprender com outras organizações ditas ultra seguras, como, por exemplo, a aviação. Quer dizer, hoje, na medida em que você levanta voo, quer dizer, numa aviação comercial, a chance que você tem de um acidente grave é da ordem de 1 para 1 milhão. Quer dizer, só para que se tenha um paralelo, numa cirurgia de média complexidade, a chance de complicação é 1 para 10 mil. Quer dizer, sendo que em algumas situações é menor do que isso daí. Então, o que ocorreu? A complexidade da assistência ao cliente aumentou de forma dramática e nós não incorporamos conceitos dessa indústria que aprendeu a manejar o erro. Quer dizer, primeiro, por uma cultura de fazer com que ele venha à superfície. Segundo, por uma investigação aprofundada de cada quase erro, de cada incidente, para que isso não se transforme numa catástrofe. Quer dizer, a indústria de aviação é assim que funciona. Quer dizer, como felizmente os acidentes são raros, perto da exposição, a cada vez que ocorre um quase acidente, quer dizer, existe uma investigação absolutamente profunda e existe toda uma modulação do novo procedimento para evitar que esse quase acidente volte a ocorrer. Então, a cada vez que uma porta se abre em voo, isso aí requer e leva a uma enorme investigação, coisa que a assistência ao paciente não incorporou ainda. Então, a lógica, quer dizer, de muito interessante, que é isso que eu gostaria de estar discutindo, quer dizer, é a lógica da não culpa, quer dizer, da responsabilidade sim, do puxo para a acreditação, para trabalho de qualidade sim, mas muito mais do que isso é a investigação do sistema que leva ao erro e que são, na maior parte das vezes, absolutamente conhecidos e muito pouco tocados. Nos Estados Unidos é comum o seguro contra a má praxis. No Brasil se tentou, através de algumas seguradoras internacionais, viabilizar esse projeto em nível nacional, mas os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal, acabou por impedir tal implantação no Brasil. O professor esteve no Canadá. Como é essa situação no Canadá? Esse conceito, e que foi a coisa que eu mais me apaixonei, quer dizer, porque efetivamente me pareceu uma coisa muito contra-hegemônica para aquele conhecimento que a gente acumulou aqui. Quer dizer, esse é o conceito vigente no Canadá hoje. O conceito de que o erro é inevitável, que o erro ele não é distribuído, o erro assistência médica não é distribuído de forma igual, existe uma epidemiologia muito clara em relação a onde ele ocorre. Então, por exemplo, cirurgia cardiotorácica, neurocirurgia, grandes cirurgias vasculares, pacientes maior que 65 anos, pacientes de UTI, estão sujeitos a serem
vamos dizer assim, alvo de erro muito maior do que pacientes que não preenchem essas condições. Portanto, eu sei no sistema de saúde aonde estão os grandes focos daquilo ocorrer. Portanto, assim, não é o sistema todo, isso reduz demais a possibilidade, vamos dizer assim, o campo em que eu devo atuar e, portanto, me permite gastar muito mais energia e recurso tentando evitar essa questão. Um exemplo, assim, muito claro, por exemplo, a gente frequentemente, frente a uma cirurgia eletiva, e dentro do possível, a gente acaba escolhendo o cirurgião. Ninguém escolhe o anestesista. E sabe por que não se escolhe? Porque a anestesia foi, dentre todas as especialidades, a primeira a trabalhar o conceito de ultra seguro. A chance de uma anestesia hoje acabar mal é da ordem de 1 a menos 5, ou seja, 1 a cada 100 mil procedimentos pode causar uma complicação grave. Então você nem se lembra de quem faz. E se na hora da cirurgia houver uma troca do anestesista, não importa, porque a lógica é de que, como o procedimento, a intervenção é estandardizada, não importa muito o elemento que está gerando aquele procedimento, porque habitualmente e por estandardização, eles devem proceder mais ou menos da mesma forma. Por que é difícil você implementar isso daí? Porque nós médicos, a gente tem uma tendência a brilho e a se distinguir, vamos dizer assim, por atuações singulares. E a complexidade da prática médica hoje não nos permite mais isso daí. Então, na hora que eu estou falando nesse conceito segurança do paciente, eu estou falando redução da autonomia do profissional de saúde. Quer dizer, por conta de que não é possível permitir grandes criações em ambientes de alta complexidade. Quer dizer, ambientes de alta complexidade devem ser trabalhados de forma estandardizada dentro do possível. Então, assim, essa é a grande questão. Então, assim, se nós trabalhássemos dessa forma, se nós entendêssemos que os erros latentes, eles nascem, quer dizer, na administração, nascem na sobrecarga de trabalho, no crônico problema de encurtamento de recursos humanos, na incorporação desastrada de tecnologia. Quer dizer, se entendermos que esse é o ambiente em que o erro se dá, nós poderíamos efetivamente atuar na prevenção. Interessantemente, Milton, quem mais comete erros grosseiros são os profissionais melhores treinados, não os piores treinados. Os piores treinados, via de regra, eles se acovardam e eles não tomam decisão. De forma assim que, como todos nós, e um bom exemplo recente... Medicina defensiva. Claro, e assim como é direção defensiva, assim como um bom exemplo recente é o Rogério Ceni, quer dizer, um jogador de futebol fantástico que simplesmente por um erro grosseiro no último jogo do São Paulo, ele entregou o campeonato, quer dizer, a Taça Libertadores. Agora, quem vai falar mal do Rogério Ceni? Quer dizer, um goleador, quer dizer, um goleiro que é um goleador, ou seja, ele é um típico exemplo de um sujeito absolutamente preparado para aquilo que faz e que num determinado momento, quer dizer, por uma determinada circunstância, comete um erro grosseiro. É exatamente isso que ocorre dentro da prática médica. Professor Carlos, podemos imaginar também como possível variável o aluno que não conheça o código de ética médica ou o código de enfermagem, a relação, como o professor falava, multidisciplinar, interdisciplinar, em que a autonomia do profissional é diminuída em relação ao passado, e o desconhecimento da responsabilidade civil. Essas variáveis todas agregadas culminam também em erro médico? Ela certamente culmina no erro médico, vamos dizer assim, de culpabilização individual, tá certo? Ou seja, naquela questão do despreparo, da negligência, da displicência ou da imperícia, com certeza. Quer dizer, se conhecêssemos melhor o código, possivelmente atuaríamos de forma, vamos dizer assim, mais de acordo com o código, minoraria a nossa autonomia e possivelmente cometeríamos menos erro. Mas a grande questão, e o que difere a indústria assistência médica das outras indústrias de alta segurança, é que, na verdade, assim, via de regra, para você evitar erros grosseiros, você tem que pôr um limite na questão da densidade de trabalho. E isso,
pela regra, não nos é possível. Quer dizer, nenhum de nós, trabalhando de forma institucional, tem toda a autonomia para dizer, não me mandem, porque se aquilo foi um acidente, quer dizer, o sujeito está multilesado, alguém vai ter que dar cabo daquilo. Então, o médico e o sistema de saúde perdeu a autonomia de dizer, não me mandem que eu não vou atender. Ele é obrigado a atender. Uma segunda questão dramática é que, e isso não é só em hospital escola, não. Na maior parte das vezes, quem está na linha de frente é a pessoa menos experiente. Quer dizer, dado que o estresse do atendimento é uma coisa que desgasta, aqueles que conseguem um espaçozinho ao sol e aqueles que conseguem um pouco de tempo e autonomia na profissão, eles deixam esse espaço de trabalho. E esse espaço de trabalho sobra para aquele menos inexperiente, aquele recém-formado, ou seja, aquela pessoa que deveria estar sob supervisão ainda. Então, essas são duas características muito interessantes da questão orgânica do erro médico. E a terceira delas, de forma muito interessante, é que ninguém consegue efetivamente mensurar a dimensão, o impacto do erro, porque a cada situação concreta, você tem a doença que por si só podia dar cabo do paciente, você tem a intervenção do profissional e o seu juízo, o seu julgamento, e uma terceira variável, a implementação da sua conduta. Ou seja, ele pode ter atuado de forma correta, feito um bom juízo de caso e feito uma prescrição adequada, e essa prescrição não ter sido oferecida de forma concreta. Ou seja, as variáveis, além das variáveis legais que influem nessa situação, são extremamente mais densas ao meu ponto de vista. Quer dizer, e as variáveis institucionais ditas latentes, via de regra, são mais importantes do que as variáveis ativas. Porque, volto a dizer, um craque também erra. Quer dizer, é uma noite mal dormida, é um filho doente, é um plantão na qual você não parou um segundo e esse sujeito está pronto a cometer um erro caso não haja paridade de relações no ambiente de trabalho e um controle que se dá ao mesmo nível. Nem um controle de baixo para cima, nem um controle de cima para baixo. É um controle dita multiprofissional, quer dizer, na qual cada um de nós está treinado de forma muito parecida e pronto a colaborar e atuar evitando o erro do próximo. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema segurança dos pacientes e erro médico, com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite, debatendo segurança dos pacientes e erro médico, com a presença do professor Carlos Rodrigues da Silva Filho. Professor Carlos, agora nesse último bloco, vamos perguntar sobre negligência, imperícia e imprudência. Esses atos podem acontecer isoladamente ou combinados num atendimento médico? Eles podem acontecer isoladamente e combinados. E aí o que, vamos dizer assim, se coloca na mesa é qual é a função dos conselhos regionais, qual é a função dos órgãos que balizam a educação em relação à questão da acreditação dos profissionais e dos serviços. Trazendo ainda o paralelo com a aviação, quer dizer, um piloto, ele é reavaliado a cada espaço de tempo, ele passa por um rigoroso exame médico para saber se está em pleno gozo de suas funções. E até hoje, no Brasil, quer dizer, num contexto em que o conhecimento multiplica a cada meses, quer dizer, em alguns meses o que eu sei já deixa de valer, eu pego o meu diploma, e 25 anos depois, eu não fui nenhuma vez mais certificado, eu não fui acreditado, eu não passei por teste algum mais de que efetivamente aquilo que eu venho praticando está de acordo com o melhor conhecimento e no melhor interesse do paciente. Então, essa questão é uma questão dramática e acho que inaceitável. Quer dizer, dentro do ponto de vista, vamos dizer assim, dos fatores individuais que podem levar ao erro,
certamente a imperícia, a imprudência e a negligência e o ofício sendo praticado de forma aquém do possível e desejável é uma grande causa de problema tanto individual quanto problema coletivo. Agora, volto a dizer, não existe um investimento e, apesar da gente ter códigos que se entrelaçam num julgamento individual, quer dizer, daquele que fez o erro ativo, a gente não vem conseguindo diminuir a prevalência e incidência de erro médico. Em lugares onde a gente tem estatística, quer dizer, Estados Unidos hoje, e existe hoje em atividade uma grande campanha, quer dizer, por menos 100 mil mortes. 100 mil mortes são as mortes passíveis de serem prevenidas por conta de iatrogênese, ou seja, a morte causada pelo sistema de saúde, nas suas mais variadas faces, e uma campanha na tentativa de se diminuir esse número, tá certo? Através de quê? De identificação de forma adequada, através de implementação da gerência de erro, através da possibilidade da superficialização do erro, porque se eu for coercitivo, se eu for incriminatório, se eu culpabilizar, é só pensar quem tem filho. Quer dizer, se eu for muito severo no castigo pessoal de um filho, a chance que eu tenho é de que, na maior parte das vezes, ele vai cometer uma infração e eu não vou ficar sabendo dessa infração. Seja comer um chocolate fora de hora, seja trancar a porta do quarto e não dormir na hora combinada e assim por diante. Ao passo que, se eu criar um ambiente em que, olha, eu sou sério sim, nós vamos discutir sobre tudo, nós vamos apurar tudo, mas você não vai ser punido de forma injusta, eu sou capaz de superficializar esse problema e, uma vez superficializado, lidando de forma justa com aquilo, eu consigo possivelmente evitar que ocorra, eu consigo limitar o dano e assim por diante. Então, a grande questão, quer dizer, e a mensagem que eu gostaria de trazer, é de que sim, os profissionais que atuam hoje na área médica, o aparelho formador, quer dizer, dos novos profissionais, ou seja, a escola médica, lida de forma inadequada com esse conceito. Quer dizer, efetivamente a gente não tem uma boa visão do Código de Ética, a gente não tem uma boa visão do Código Civil, tá certo? Porque isso simplesmente não é discutido. Agora, isso é só uma parte do problema, e a meu juízo, e a tudo aquilo que eu pude entrar em contato numa outra realidade, mesmo que tivéssemos, quer dizer, atuar de forma a punir, quer dizer, a questão de individualizar a cultura da culpa, ela não basta para você efetivamente melhorar a segurança do paciente. Quer dizer, entendendo também que risco, Milton, é impossível você levar a zero. Um interessante fenômeno ocorreu com a questão da transfusão de sangue. Há 20 anos atrás, com o advento do HIV, quer dizer, da AIDS, nós tivemos assim, uma epidemia de contaminação, porque naquele momento não tínhamos como, sorologicamente, identificar esse vírus. Na medida em que nós conseguimos essa possibilidade de identificar, por uma questão de mercado, alguns países não o fizeram, porque era caro, porque existiam dúvidas em relação àquilo. E muitas vidas se foram em relação à contaminação por transfusão de sangue. Bom, tendo esse conceito, nós fomos desenvolvendo normas para doação de sangue que diminuem de forma dramática a possibilidade de infecção, seja ele pelo HIV, seja pelo vírus da hepatite B. Agora, o que foi que levou essa estandardização e essa normatização necessária? A dificuldade de doador. Então, hoje, nós possivelmente não tenhamos grandes problemas de contaminação, porque o sangue é de boa qualidade, mas quantitativamente nós não temos sangue necessário para dar conta da demanda. Então, na tentativa de você levar o risco a zero, você efetivamente ultrapassou o limite. Tipo assim, se eu tiver transado sem camisinha 36 horas antes da doação, eu não posso doar o sangue. Eu não posso fazer porque eu vou ser recusado como doador. Tudo bem, é um ambiente, quer dizer, que partiu em direção à segurança máxima, só que leva como efeito colateral a dificuldade de doadores. Então, a grande questão que se coloca hoje é a gente achar, quer dizer, qual é o limite, quer dizer, qual é o risco aceitável, assim como se faz com a ciência,
na qual eu aceito 5% de erro para ter 95% de chance de estar correto, e por que não 1% de erro? Por que não 0,5%? Ou menos do que 0,5%? Porque a quantidade de indivíduos que você precisaria testar determinada intervenção fica proibitiva, o custo fica proibitivo e você não consegue desenvolver intervenções baseadas na melhor evidência. Professor Carlos Rodrigues, o professor Genival Veloso de França diz em seu livro sobre erro médico que a medicina armada com exames complementares sofisticados não evita que o paciente busque a compensação nos tribunais. Isso é verdade? Totalmente verdade. Quer dizer, e um exemplo assim dramático disso é a medicina praticada nos Estados Unidos hoje. Quer dizer, é o país que as pessoas menos examinam, mais praticam a dita intervenção defensiva, e é o país onde é assim o reino para os advogados que intervêm, quer dizer, de forma muitas vezes destrutivas na relação médico-paciente, e que processam instituições, processam médico, muitas vezes em situações na qual a expectativa era absolutamente irreal, ou, pior do que isso, em situações na quais eu sei claramente, in pectoris, de que eu estou errado, mas ainda assim eu levo à frente essa questão judicial para ter um ganho econômico, um ganho financeiro e quem sabe me aposentar para o resto da vida. Então, assim, efetivamente, o hiperuso da tecnologia, a má comunicação e a interpolação de uma estrutura jurídica que eu não posso imaginar no Brasil, quer dizer, que é absolutamente inoperante, na qual vamos dizer assim, tem tanta coisa intervindo nessa relação, na hora que ela se interpuser entre o paciente e o profissional de saúde. A aposentadoria precoce, o exagero dos pedidos de exames subsidiários mais sofisticados e a omissão em procedimentos de alto risco, contribuindo mais e mais para a consolidação da medicina defensiva. Isso é o que está acontecendo hoje? Sem sombra de dúvida. E um exemplo que eu gosto de trazer para a mesa as questões. Existe um fenômeno muito comum que é a fratura de colo de fêmur. Via de regra, a fratura de colo de fêmur, quando não, vamos dizer assim, quando não procedimento eletivo de troca, colocação de prótese, a fratura, ela ocorre em pacientes muito debilitados e na sua idade muito avançada. Então, o que eu tenho visto no meu meio de trabalho? O velhinho de 80 anos quebrou o colo do fêmur. Ele vai, fica na tração e se busca a intervenção cirúrgica. Quer dizer, ao ir para o centro cirúrgico, o colega anestesista fala, não, asa 5, melhora a condição desse velhinho e depois você traz para operar. A evidência mostra que a cada dia que primeiro assim, que o tempo trabalha contra o paciente. Quer dizer, a cada dia que ele fica internado esperando a melhora da sua condição cirúrgica, aumenta em 6% a chance de mortalidade. De forma assim que é um ótimo exemplo de como é que o céu está cheio, o inferno está cheio de boas intenções. Tá certo? Ou seja, eu na tentativa burra de estandardizar uma situação, eu simplesmente me desloco do caso real, de que aquele paciente na cama e com tração, a cada dia que ele ficar buscando melhora de condição cirúrgica, isso é uma ignomínia, quer dizer, isso é uma estupidez, isso não vai ocorrer e esse paciente vai morrer muito mais do que seria esperado se ele fosse para a mesa nas primeiras 12 horas da fratura e na condição clínica que ele estivesse naquele momento. Então, assim, as evidências mostram isso de forma muito clara hoje. Se fraturou o colo de fêmur, não tem asa 4, asa 5, asa 6. Quer dizer, fraturou o colo de fêmur, hidratar, preparar para a cirurgia e operar. Porque a cada momento que fique na tração, você vai perdendo condição cirúrgica e efetivamente vai contribuindo para esse paciente morrer. E a comunidade tem que saber disso. Porque da mesma forma como quem busca trabalhar a segurança do paciente vai trabalhar de dentro para fora, é fundamental na advocacia médica dizer que esses conceitos venham à tona e que a comunidade exija os seus direitos. E exigir direito hoje, em uma situação muito óbvia, sim, operar o velhinho nas primeiras 12 horas de fratura de colo de fêmur. Tá certo? O professor Genival Veloso de França diz em seu livro Erro Médico que os pacientes não estão morrendo nas mãos dos médicos, mas nas filas dos hospitais sem leitos, a caminho dos ambulatórios sem remédios, nos ambientes miseráveis onde moram e na iniquidade da vida que levam.
Isso é verdade, professor Carlos? Eu concordaria de forma muito clara na iniquidade da vida que leva. Agora, eu honestamente, vamos dizer assim, sou um agente e eu estou incluído nesse diagnóstico, eu acho que a gente está dando menos do que pode. Eu acho que qualitativamente nós estamos defasados 20, 30 anos. E não é em tecnologia, Milton, é em procedimento, é em standardização, são em pequenas coisas. Protocolos. Protocolos, e como, por exemplo, tirar o KCL do postinho médico de enfermaria. Porque em algum momento, em algum atropelo, alguém vai usar o KCL na veia e vai matar. Como, por exemplo, você evitar um telefone sem fio na hora que você vai instalar o sangue no paciente por transfusão. A cada pessoa que se interpola nessa cadeia, você potencializa de forma dramática o risco daquele sangue ser instalado num paciente errado. Você efetivamente colocar de forma muito clara quem é que vai operar determinado membro que tem que ser amputado, para que não se ampute o membro errado. Tá certo? Ou seja, são procedimentos muito simples do ponto de vista de manejo e que nós não temos dado conta e não temos dado a resposta que a sociedade exige e a sociedade merece. Então, assim, concordo que a vida miserável que as pessoas estão levando contribuem de forma dramática para o mau desfecho. Agora, eu me sentiria mais orgulhoso se a minha classe como um todo desse mais do que está dando, assim como exijo que a justiça dê mais do que está dando, tá certo? E que outras profissões contribuam de forma adequada para que efetivamente o país possa dar um salto de qualidade em termos comunitários. E como o professor Carlos comentava, nem sempre o erro médico, a má prática, é sinônimo de incompetência profissional. Absolutamente. O erro médico, ele é muito mais do que causa, ele é consequência de má gestão. Então, assim, volto a dizer o que tenho dito de forma repetitiva. A assistência médica ficou complexa demais para amadores. Já não é possível pessoas despreparadas para a gerência buscá-la fazer. E é muito fácil a gente culpabilizar terceiros. Dizer, não veio isso, não tenho aquilo outro. Agora sim, procedimentos muito simples, estandardização, diminuição sim da autonomia profissional, que está dentro da nossa possibilidade de ação, nós não temos aceito. Um exemplo típico é a briga, por exemplo, do controle de antibioterapia oferecida pelos centros de controle de infecção hospitalar. Aquilo é uma várzea, aquilo é um barraco. A cada momento que aquelas infelizes daquelas pessoas vão tentar limitar o uso de um antibiótico que estava sendo usado de forma errada. E isso é inaceitável, porque isso contribui para a má qualidade de assistência, para o aumento do custo da internação e assim por diante. Um outro exemplo rapidinho, lipoaspiração feita em ambiente extra-hospitalar tem um risco de 10 vezes mais de dar errado. E será que a população sabe disso? Quer dizer, isso, via de regra, é feito por conta de que se eu poupar o paciente do ônus do pagamento hospitalar, me sobra um pouco mais em relação à questão do meu honorário. Quer dizer, isso nunca é feito pensando exclusivamente no bem-estar do paciente. Tá certo? Então, assim, eu acho que nós estamos devendo, enquanto classe, muito mais do que a gente tem oferecido. Existe toda essa questão, quer dizer, existe a questão jurídica, a má educação nas escolas, mas nós poderíamos estar dando mais do que estamos dando. Estamos chegando ao final do Saúde Marília, deixamos o professor Carlos Rodrigues para suas considerações finais e agradecimentos finais, lembrando que o erro médico é determinado no artigo 159 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária negligencia, faz a imprudência ou violar o direito ou causar prejuízo ao trem, fica obrigado a reparar o dano. Considerações finais nesse tema, segurança dos pacientes e erro médico, professor. Fundamental a advocacia. Quer dizer, aqueles que estão nos vendo, possivelmente hoje tiveram uma visão diferente da visão que a gente debate efetivamente. E, interessantemente, nós tivemos aqui uma complementariedade, quer dizer, em relação à questão legal e em relação ao conceito de manejo de erro. Segundo, é um apelo aos colegas. A segurança do paciente hoje, ele trabalha
contra a autonomia do profissional e a favor da limitação da sua autonomia, tá certo? E isso é fundamental em ambientes de alta complexidade, como são os hospitais, como são os ambulatórios, como é a assistência médica hoje. Portanto, assim, levemos em conta a questão do ambiente de baixa culpabilidade, de alta responsabilidade e a visão desses dois polos que culminam no erro médico. O ativo, que via de regra qualquer um de nós pode estar sujeito a cometer, e o latente, vamos dizer assim, que é uma consequência de má gestão do ambiente de trabalho, um ambiente de terror no qual o erro é sempre culpabilizado e ele nunca é usado como uma oportunidade para se aprofundar a investigação e determinar normas para se evitar que situações como essa voltem a ocorrer. Nas situações mais banais, seja cair da cama, seja medicação errada, seja amputação errada, isso e aquilo. É possível, está dentro da nossa possibilidade de ação, e eu estou lançando aqui um desafio que a gente comece em Marília a trabalhar de forma consequente a questão do patient safety, quer dizer, do conceito de segurança dos nossos pacientes. Saúde Marília chegando ao seu final, e nessa noite debatemos o tema segurança dos pacientes e erro médico, com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva, filho docente da FAMEMA, coordenador da Clínica Médica e pesquisador do Núcleo de Epidemiologia Clínica e Medicina Baseada em Evidências. Temas e sugestões podem ser enviados à nossa produção, anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimed-marília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.